No que a gente visualiza aqui, mais uma vez, nós na contramão, e basicamente em função de uma âncora, né, que tem segurado os nossos preços aqui no Brasil, que a gente... Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo na sexta, hoje de volta, depois de 2 semanas de recesso, onde contei aí com a brilhante participação do Júlio, mais uma vez, dando a nossa cobertura aqui para vocês e não deixando de passar as informações. Dei uma breve viajada nos Estados Unidos, onde, num primeiro momento, fui dar uma olhada lá nos nossos investimentos imobiliários. Para quem participou da nossa live sobre incorporação imobiliária nos Estados Unidos, sabe que estamos com um projeto de construção de casas por lá. E fui de encontro ao meu sócio lá para explorarmos, quem sabe até novas cidades lá para nós começarmos novos projetos de construção. E depois aproveitei e emendei uma semana de férias também. E agora estamos de volta aqui para passar as principais informações para vocês do que está acontecendo. E sem maiores delongas, eu vou colocar logo o gráfico do índice Bovespa para vocês. Eu acho que ele é bastante relevante nesse momento, tendo em vista o comportamento ainda bastante relutante dos nossos ativos, especialmente em relação às bolsas de fora do Brasil. E logo em seguida eu já vou mostrar os principais índices americanos, índice europeu, para vocês darem uma revisada. E o que a gente visualiza aqui, mais uma vez, nós na contramão, e basicamente em função de uma âncora, né, que tem segurado os nossos preços aqui no Brasil, que a gente chama de âncora fiscal, né? E por mais tentativa, boa vontade que o ministro Haddad e a ministra Simone Tebet tenham demonstrado, tanto em atividades dentro dos ministérios, quanto em aparições públicas, em eventos, colocando a sua visão de que agora sim tem que mexer na questão dos gastos, o que está faltando é um pouco de materialidade, né? Ou seja, efetivamente nós vamos fazer isso vai ter um impacto X. E paralelamente a isso, o que a gente vê também são algumas propostas quase que esdrúxulas, né? Como a que surgiu essa semana do presidente Lula, não sei se foi dele, mas surgiu essa proposta de tirar as estatais do orçamento, porque elas apresentaram um prejuízo acumulado de 7,5 bi. Então tira a estatal do orçamento, que daí tudo está resolvido, né? De novo, aquelas ideias da contabilidade criativa, que causam urticária quando a gente escuta, tendo em vista o que a gente vivenciou na época do governo Dilma. E essa visão maluca de que você tira as coisas do orçamento, as coisas se resolvem. Então, estou devendo cartão de crédito, não tenho como pagar, vou tirar do meu orçamento e as minhas contas estão em ordem. Então, é uma visão meio maluca isso, e isso não pega bem, não tem como pegar bem. Ao mesmo tempo também, por um lado, o Haddad e a Tebet tentam buscar soluções na ponta dos gastos. Lula declara que pretende isentar até 5 mil reais do imposto de renda e para isso quer taxar de novo os ricos ou milionários que ganham acima de R$1 milhão, que a gente sabe as implicações, a própria dificuldade de implementação desse tipo de solução. Então, de novo, aquela hidra de duas cabeças, né? Uma tentando puxar para um lado positivo e a outra ainda com as invencionices, né? E isso não tem como. Acaba sendo uma verdadeira âncora em relação ao que os investidores tentam visualizar. E claramente, né, nós estamos mais uma vez na encruzilhada, nosso índice testando a região dos 130 mil. Eu quero até botar o gráfico semanal. O gráfico semanal, isso até fica um pouquinho mais claro aqui para mostrar para vocês, porque nós temos claramente essa região aqui que é um suportaço, né? Ela foi resistência durante muito tempo. Eu já anteriormente tinha desenhado essa linha aqui para vocês e a gente vem testá-la novamente. E por que encruzilhada? Né? Porque reparem que a média verde, essa que está aqui no gráfico, é a média de 21 semanas. Ela é uma média bem importante. Normalmente ela está no meio da tendência, ou seja, se essa média for perdida, a gente pode efetivamente a tendência secundária virar. E esta linha de suporte,
também é bastante importante, porque a referência a partir dela passa a ser a média mais longa aqui nos 126 mil pontos ou no último fundo aqui nos 125 mil. Então, novamente na encruzilhada, né? É a terceira semana que a gente vem testar esse patamar. Hoje até, essa semana até deu uma pequena reagida, a bolsa vai fechar em leve alta, mas acima desses patamares. E aí eu já quero trazer para vocês aqui também o comportamento do dólar, porque ele também é emblemático nesse sentido, especialmente no comportamento de hoje, porque nós vínhamos testando a região dos 5,70, que era uma resistência muito clara, batia e voltava, e hoje nós tivemos uma abertura em queda, e a partir da metade do pregão, voltamos a subir forte, e agora estamos nos 5,70, um pouquinho acima, numa região de resistência que, se rompida, nós não temos nenhum impedimento para testar os 5,90. Então, repare que, por um lado, nós temos a bolsa testando um suporte importante, por outro lado, nós temos o dólar testando uma resistência importante. E não pior do que isso, eu quero mostrar para vocês o comportamento do DI 26, porque nós temos aqui a continuidade da expectativa do mercado em relação à taxa de juros. Isso aqui projeta uma taxa de juros a 13% ou até mesmo acima dos 13%. Se olharmos o comportamento do DI 30, hoje até, se você entrar no site do Tesouro, olhar a cotação do 29, do 30, 31, todas as taxas pré-fixadas já acima dos 13%. IPCA+, batendo 6,60. Então, são patamares, geralmente, de momentos de estresse. Então, sempre quando nós tivemos muitos momentos de estresse dentro do Brasil, essas taxas costumam navegar por esses mares. Então, novamente, nós estamos testando aqui. Isso aqui, evidentemente, acaba tendo um impacto muito negativo, porque o Banco Central não controla essa taxa. O Banco Central controla a taxa curta, a taxa Selic. E a partir do momento que o mercado insiste numa subida de taxa de juros, me parece que começa a ficar bastante difícil a possibilidade de não aumentar a taxa na próxima reunião, mesmo que agora já o Banco Central Europeu já baixou juros também, já se tem as apostas para continuidade da baixa de taxa de juros dos Estados Unidos, 0,25, 0,50, não se sabe ainda, o mais provável 0,25, mas o mundo, os principais mercados baixando taxa e nós aumentando as taxas. Então isso, sem dúvida nenhuma, acaba sendo algo não muito bom para os ativos de renda variável, como a gente tem constatado ali no principal gráfico. Eu queria mostrar aqui o gráfico do S&P para vocês. E olha só, o que nós temos? Mais uma tentativa de rompimento de topo histórico. Totalmente contrário do que está acontecendo com o nosso mercado. Nasdaq ainda não no topo histórico, mas muito próximo, como vocês podem ver. O próprio mercado europeu também já em plena recuperação, não em topo histórico, mas muito próximo de romper. E o VIX, que é o índice do medo, que mede a volatilidade dos mercados, bastante tranquilo, voltando aqui abaixo dos 20, no patamar aqui dos 18, quando vocês conseguem visualizar aqui no gráfico, e mantendo uma certa harmonia em relação ao que está acontecendo com os preços. Eu queria mostrar um gráfico do fluxo estrangeiro. Não está havendo nenhuma saída muito exacerbada, nenhuma entrada, né? Então, até de certa medida se explica essa quase que uma lateralidade descendente que a gente viu no gráfico. Então, nós tivemos o último pregão que a gente tem computado, que é o pregão de quarta-feira, teve entrada de capital, mas praticamente nos 6 pregões anteriores tiveram saídas, com uma pequena exceção aqui no pregão de segunda-feira. Então, entre saídas e entradas, estamos praticamente aqui no 0 a 0 com a entrada de capital estrangeiro. E ainda falando da questão da Bolsa Americana, eu queria mostrar esse gráfico aqui para vocês, que eu achei ele muito interessante, que é a participação da Bolsa na economia das famílias americanas. Olha só o que aconteceu lá em 2000, né, que foi o último topo que nós tínhamos, lá na crise do .com, né? Nós estávamos com 48% de participação na economia americana com as famílias com ações em suas carteiras. A partir daqui foi caindo, batemos no
no auge lá após 2008, depois a gente vai recuperando, e nesse momento a gente está para romper uma média histórica, né? Nunca o investidor americano investiu tanto no mercado de ações. Significa que não pode andar mais? Não, não é isso. Só que é um sinal de alerta, tendo em vista que, mais uma vez, 2 anos de bull market, e no mercado que até bem pouco tempo atrás se falava ou se tinha receio em relação à possível recessão, da qual eu particularmente discordava, mas é algo para a gente ficar atento, né? Nunca os americanos tiveram tantas ações em suas carteiras, então é um dado que eu achei bacana para trazer aqui para vocês, para a gente ao menos ligar um sinal de alerta, né? Pessoal, então era isso. Espero que tenham gostado. Deem seu like, assinem nossos canais. Espero que tenham todos um ótimo final de semana e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!